Pode abrir em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios 4. Assim diz a palavra do Senhor. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? Então, verdadeiramente, essa palavra ela continua com força total, mesmo no tempo atual, né? Porque o Deus, né? O Deus aqui com letra minúscula, né? Porque é o Deus desta era, que é o Deus desse mundo. Ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho. Então, o mundo, ele não consegue ver a luz que há em Jesus. Ele não consegue ver a luz que há no evangelho e na glória do Filho, né? E nós, de certa forma, muitas vezes temos nos comportado como descrentes, porque nós temos, muitas vezes, tendo sido cegados também pelo Deus deste mundo, pelos deuses deste mundo, né? Então, sem entendimento, você vê, o inimigo ele cega o entendimento. Sem entendimento, sem a direção, nós não conseguimos servir a Deus, nós não conseguimos seguir a Deus. Nós não podemos agradar a Deus se nós não tivermos uma compreensão, um entendimento. Então, assim, nós precisamos perceber, né? Entender, porque muitas vezes nós não entendemos a razão do nosso ministério, a razão da qual nós fomos chamados, né? Todos nós somos chamados para algo. O Senhor, ele tem preparado um ministério. Ah, mas eu não estou no louvor, eu não estou trabalhando ali com as mulheres, né, no grupo de mulheres. Ah, eu não estou aqui, eu não estou ali em determinados grupos que a igreja possui. Então você precisa se encontrar. Você precisa entender a razão do seu ministério. Talvez o seu ministério não seja exatamente dentro de um grupo, dentro de uma atividade ali na igreja. Talvez o seu ministério seja lá fora, seja no ID, né? No pregar o evangelho. Mas, enfim, nós precisamos entender quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. E o interessante nessa carta de Paulo é que ele identificou que ele precisava trazer alguns tipos de palavras, de mensagem para aquela igreja, porque ele estava sendo fortemente atacado no seu ministério. Havia ainda, na cidade de Coríntio, uma minoria que era contra ele, que resistia e recusava a autoridade de Paulo. Paulo abriu aquela igreja, então ele tinha autoridade sobre aquela igreja. E ele queria ver aquela igreja bem. Nessa mesma carta, no capítulo 6, verso 3, no capítulo 2, verso 4, está descrito o quanto Paulo amava. Paulo tinha um profundo amor por aquela igreja, um profundo amor por aquelas vidas, pelas ações daquela igreja, pelas pessoas daquela igreja. Então, Paulo amava muito aquela igreja. Só que, diante de pessoas que resistiam ali à sua autoridade, ele tentava fazer os crentes verdadeiramente, né, os verdadeiramente arrependidos, a não se deixar levar, a não desanimar, a não desfalecer. Seu objetivo era repreender aquela minoria, aqueles rebeldes, quando ele traz essa palavra.
Essa palavra, ela não é só para a igreja de Corinto. Essa palavra é para a nossa igreja na atualidade também. Nós ainda temos presenciado dentro da igreja muitas pessoas sem entendimento, pessoas que estão sendo cegadas pelo inimigo. E nós precisamos começar a compreender. E Paulo queria que aquela igreja compreendesse. Ele queria repreender aquele que estava vindo em desencontro com a sua liderança. E não estava fácil, irmão. Não estava fácil resistir, porque o povo pegava no pé de Paulo, viu? Eles iam em desencontro ali com o seu ministério. Ao passo que Paulo pediu para a igreja que não desse importância àquelas más notícias, aquelas notícias mentirosas que falavam ali sobre ele. Então, Paulo estava fazendo ali uma defesa do seu ministério. Paulo fazia uma defesa do seu ministério e alertava a igreja pela falta do entendimento, pela cegueira que acometia os descrentes. Porque dentro da igreja haviam os crentes verdadeiramente arrependidos e haviam os descrentes também. Então, hoje, nós precisamos identificar se nós estamos enquadrados nos crentes verdadeiramente comprometidos ou se nós estamos cegos, se nós estamos sendo cegados pelos problemas, pelo Deus desse mundo, pelas situações que nós estamos passando. Nós precisamos ter um entendimento. E esse entendimento, ele está onde? Ele está na nossa mente, né? E nós temos a mente de Cristo. A palavra do Senhor fala que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? Quem que ensinou Deus? Quem que conhece a mente do Senhor? Nós não conhecemos a mente do Senhor. Nós, porém, temos a mente de Cristo, né? Então, nós temos a mente do Pai, nós temos a mente do Filho, nós temos a presença do Espírito Santo. Então, nós temos que começar a tomar o entendimento necessário para que nós possamos caminhar, entendeu? Fazer a nossa caminhada de fé. É interessante que Deus, ele sustentou Paulo muitas vezes. Paulo, ele poderia ter sido um dos 12, né? Mas ele não foi. Porém, eu acho que ele tem um currículo tão grande quanto a soma de todas as experiências dos 12. Deus, ele sustenta Paulo na tribulação. E eu creio que pelo amor que ele tinha à obra do Senhor, né? Pelo amor, pela dedicação, Deus sustenta Paulo na enfermidade, no perigo, na perseguição. E Paulo tinha um profundo amor por aquela igreja. Então, Deus, ele sustenta você. Deus, ele me sustenta. Deus, ele sustenta cada um de nós. Qualquer que seja a adversidade que você esteja passando. Quando você tem um amor, quando você tem um comprometimento com as vidas, com as pessoas, com a obra. Então, isso é um ponto que nós precisamos entender. Que o nosso comprometimento, nosso amor com a obra, ele nos traz sustento por parte do Senhor. O Senhor, ele sustentou Paulo muitas vezes. E nós estamos aí no jejum de Daniel, né? Mais tarde teremos aí a live. E eu peguei um versículo de Daniel para ilustrar um pouco. Em Daniel 12, capítulo 12, verso 10, diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então você vê que maravilhoso que é quando nós vemos o cumprimento dessa palavra, até mesmo na vida de Paulo. Porque Paulo, ele estava sendo purificado.
ele estava sendo embranquecido, ele estava sendo provado. O ministério dele ali estava sendo colocado à prova, né? Falavam mal dele, falavam coisas, inverdades acerca dele, mentiras que estão escritas ali, né? Ele pede para o povo que não dê crédito a essas mentiras. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3. Não deem crédito, né, a essas mentiras a meu respeito. Mas ele estava sendo purificado ali, ele estava sendo embranquecido, ele estava sendo provado. E eu acredito que nós, muitas das vezes, nós temos também passado por esse mesmo tratamento, né, de purificação, de embranquecimento, de prova. Então nós temos que tirar lições, né? Nós temos que pegar a palavra do Senhor e falar assim, Senhor, isso que eu estou passando, me dá entendimento para que eu possa também suportar essa tribulação, para que eu possa entender se é uma enfermidade, qual o objetivo dessa enfermidade na minha vida? Se é um perigo, se é uma perseguição, se é uma separação, se é uma falta de emprego. O Senhor ele vai dar entendimento para cada um de nós nessa noite. O Senhor, ele requer cada vez mais das nossas vidas. Ele requer cada vez mais uma entrega, um sacrifício. E para isso nós precisamos entender. Então a palavra hoje é entendimento. Nós vamos ver várias passagens bíblicas. Eu gosto muito de quando está pregando, mencionar a Bíblia. Né? A Bíblia tem que fazer parte da nossa vida, da nossa pregação, do nosso testemunho. Então nós vamos ver, principalmente em Provérbios, existem muitas orientações de como você obter entendimento, como você obter sabedoria, como você obter entendimento, discernimento, né? O entendimento, ele está na mente. Então você crê. Quando você crê, é a sua mente pensando. Então você pensa e você crê. Você crê, então você entende aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não é fácil, irmãos. É bem complicado. Parece simples falando, mas nós, nessa noite, nós vamos pedir para o Senhor, para que Ele possa vir sobre as nossas vidas com entendimento. Nós não precisamos ficar questionando o porquê da Covid, o porquê disso, o porquê daquilo. Muitos falam que é o final dos tempos, e é um sinal também, não há dúvida. Mas nós temos que parar de questionar e apenas entender. Entender aquilo que o Senhor tem de propósito nas nossas vidas. E um dos propósitos que o Senhor ele já determinou, né, nas tábuas da lei, o primeiro mandamento, né, em Deuteronômio 6, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Eu estou resumindo. E olha que legal. Se nós formos fazer um conjunto aqui de Mateus, Marcos e Lucas, naquilo que eles falam sobre o primeiro mandamento, né, você pode consultar depois em Mateus 22, 37, Marcos 12, 30, Lucas 10, 27. Nós podemos sintetizar tudo assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, com todo o seu poder, né? Todo o poder que você tem, toda a força que você tem, de todo o seu pensamento,
de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu sintetizei aqui o primeiro mandamento e como eles foram escritos e compreendidos por Mateus, Marcos e Lucas. E o que mais me chamou a atenção é que nós devemos amar ao nosso Deus de todo o nosso entendimento. Se o Deus desse mundo está cegando o entendimento, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele está pedindo para que nós o amemos, o adoremos de todo o nosso entendimento. Então nós precisamos entender as formas que o Senhor requer de nós. Entender esse amor. Provérbios diz que o homem entendido anda retamente. Então, se eu entender o amor de Deus, e com todo o meu entendimento, eu amar a Deus, eu servir a Deus, eu me entregar a Deus, eu vou andar retamente. Porque o homem entendido anda retamente. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, você quer entender tudo? Busque o Senhor. Os maus não entendem o juízo. Os maus, eles ficam questionando o porquê das doenças, porquê da fome nos países pobres, porquê da violência, o porquê. Os maus não entendem, mas nós entendemos tudo, porque nós buscamos o Senhor. O bom entendimento, ele nos favorece. Ao passo que você tem um entendimento do que está acontecendo, você tem uma visão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Será que nós estamos buscando o Senhor para entender tudo mesmo? Em Provérbios 28:5 fala, os que buscam ao Senhor entendem tudo. Então você não está entendendo o que está acontecendo dentro da sua mente, conflitos, dúvidas, angústias, incertezas, problemas, paranoias do passado, erros e pecados que você traz para a sua vida presente. Busque o Senhor. Os que buscam o Senhor entendem tudo. O Deus desse mundo, ele não vai te explicar. O Deus desse mundo, ele vai te cegar. E essa palavra de Paulo, para os descrentes, ela pega ali dentro da igreja aquele que está ali e nem sabe o porquê. Que não é um verdadeiro convertido. Paulo, ele não ia pregar para os descrentes, para a igreja de Coríntio, se lá não tivesse descrentes. Então, hoje nós vivemos no meio de pessoas descrentes, né? E nós vemos o quanto os principados e potestades têm cegado o mundo. Muitas vezes você vai falar de Jesus para alguém, não sei se vocês já tiveram essa experiência, de falar de Jesus para alguém e parece que a pessoa fica assim, olhando para o horizonte. Sabe quando a pessoa fica meio estática assim? É o Deus desse mundo cegando as pessoas. E nós, como igreja, nós não podemos deixar que essa estratégia do inimigo venha cegar o nosso entendimento. Porque nós somos crentes, nós não somos descrentes. Mas dentro da igreja de Corinto havia descrentes. E dentro da igreja no Brasil e no mundo, existem pessoas descrentes que estão sendo cegadas pelas estratégias do inimigo. Mas busque o Senhor e entenda tudo o que está acontecendo. Jesus, quando ele ressuscita, né, depois dos 3 dias que ele reaparece, ele aparece aos discípulos, ele abre o entendimento deles
para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. Essa palavra, eu amo essa palavra. Já preguei outras vezes sobre esse momento que Jesus aparece ali para os discípulos. Eles estavam com medo, eles estavam trancados. E eles não tinham entendido ainda. E ali, naquela hora, a palavra diz que Jesus aparece aos discípulos e abriu-lhes o entendimento. Eu acredito que ali veio a revelação, assim, de uma maneira muito nítida, do plano de Deus, do sacrifício, do Cordeiro Santo, enfim, de tudo aquilo que a igreja já sabe, que até então estava escrito pelos profetas. Jesus, ele é conhecido desde o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele veio como uma sombra para Jesus. Jesus estava chegando desde a criação do mundo. Mas isso não era compreendido, isso não era entendido. Tinha doutores da lei ali que não entendiam. Tinham pessoas questionando a autoridade de Jesus, o ministério de Jesus, os milagres de Jesus. Mas foi tremendo quando o Senhor entrou ali e abriu-lhes o entendimento. Então é isso que nós precisamos, igreja. Nós precisamos que Jesus ele apareça hoje nas nossas vidas e venha abrir o nosso entendimento para que possamos compreender as Escrituras. É lindo isso. Provérbios ainda diz assim: deixai os insensatos e vivei. Né? Deixa o caminho do insensato. Deixa de ser insensato. Deixa de sentar à roda dos escarnecedores, como diz em Salmos 1. Andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 9, 6. Então, nós vemos nas Escrituras o Senhor sempre nos chamando, nos cativando a andar em entendimento. E Jesus, ele abriu o entendimento naquela noite. Naquela noite, não sei se era noite, se era dia, não lembro. Mas o Senhor, ele abriu. Jesus, ele chegou. Ele chegou, e onde Jesus chega, alguma coisa acontece. Né? Jesus, ele nunca passa despercebido. E ele abriu-lhes o entendimento. E essa noite, ele vai vir abrir o nosso entendimento. Deus, ele deu entendimento para muitas pessoas durante toda a Bíblia. Nós podemos ver no Velho Testamento algumas situações, quando o Senhor estava ali dando as orientações para a construção do tabernáculo, ele deu a Bezalel, que era um homem da tribo de Judá, sabedoria, entendimento. Olha só, ele deu sabedoria e entendimento, ele deu ciência para esse homem executar os trabalhos ali, com ouro, com prata, na construção do tabernáculo. Mas o mais legal de tudo, o mais fascinante, assim, como, por mais que nós podemos percorrer a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, nós vamos nos deparar com até mesmo aquilo que eu falei ontem lá na live, do derramamento do Espírito Santo, né? Êxodo 31, 3 diz: eu o enchi do Espírito de Deus, para lhe dar, né, sabedoria, entendimento, ciência, para executar os trabalhos. Então, o Senhor, ele sempre enchendo as nossas vidas com teu Espírito. No Velho Testamento, nós vamos ver muitas menções sobre o Espírito de Deus. E no Novo Testamento, a terminologia muda para Espírito Santo, mas é o mesmo Espírito. É Deus enchendo a vida de Bezalel com entendimento. Então nós precisamos buscar o entendimento, buscar sermos cheios do Espírito Santo,
para recebermos o entendimento. Nós vemos também ali o discurso de Jó, né? Já depois ali daquele início, quando ele faz o discurso de tudo aquilo que ele estava passando, de todas as perdas que ele teve. Eliú, né, um dos amigos que discursou ali para ele, primeiro Jó faz aquele discurso, né, de tudo que havia acontecido com ele, todas as perdas, né, dos filhos, das propriedades dos animais. E aí os amigos vieram tentar, né, confrontar e consolar ao mesmo tempo, né? Eliú disse a Jó e disse aos outros, né, amigos que estavam ali: há um espírito no homem. E a inspiração, né, ou o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, assim, nós temos um espírito. Há um espírito em cada um de nós. Em cada homem, em cada mulher. E o sopro, né? A inspiração, o derramamento, o enchimento do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, nós precisamos muito buscar a presença do Senhor. Nós precisamos nos encher do Espírito do Senhor para nos fazer entendidos. Para quem é entendido, o caminho da vida, ele é assim, ó. Ele só sobe. Então, tenha em mente a necessidade que você tem, que eu tenho, de compreender, né, as Escrituras, de entender as Escrituras, de entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você vê, ainda no Velho Testamento, Abacuque, na iminência da destruição de Judá, né, do cativeiro babilônico, ele entendeu que mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras e falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção alguma de alimento nas lavouras, nem bois, nem ovelhas, ou seja, destruição total. Um pouco parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né? Graças a Deus que nós não estamos numa destruição total. O Brasil não está sendo atacado por ninguém, mas nós estamos vivendo momentos de muitas faltas. Ah, mas não faltou alimento ainda. Glória a Deus, e não vai faltar. Mas no início da pandemia, houve uma correria para os supermercados. Aí Abacuque entendeu que mesmo que não tivesse uma safra, mesmo que não tivesse a produção dos alimentos, mesmo que não tivesse animais para serem abatidos para o alimento, para a subsistência, eu me alegrarei no Senhor. Então, mais um exemplo de entendimento. Judá estava prestes a ser tomada pela Babilônia. E Abacuque estava se alegrando no Senhor. É uma bela lição que nós podemos tirar para a atualidade. Mesmo diante de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, mesmo que você não tenha uma perspectiva na sua frente, mesmo que a enfermidade venha acometer a sua vida, mesmo que o desemprego, mesmo que as situações estejam adversas, estejam os problemas ligando e batendo na tua porta todos os dias. Abacuque se alegrou no Senhor. É outra tarefa difícil, né, irmãos? Mas nós temos que nos alegrar no Senhor, mesmo diante dessas dificuldades. Até quando nós vamos ficar sem entender, né, irmãos? Até quando? Quando o Senhor me deu essa palavra, foi na terça-feira, nem sabia que o pastor ia me
me escalar para a pregação de hoje. E eu já comecei a meditar nessa palavra. Falei, Senhor, eu preciso de mais entendimento. Eu não estou entendendo o que está acontecendo ao meu redor. Até quando eu vou ficar sem entender o que está acontecendo ao meu redor? Até quando você vai ficar sem entender aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que está acontecendo ao seu redor? Até quando você vai ficar sem entender? Até quando nós vamos ficar sem entender? Paulo, quando ele escreve aos santos e fiéis de Éfeso, né? Ele diz assim: e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Efésios 1:8. Então, você vê no Velho Testamento, nós vemos lá desde a construção do tabernáculo, o Senhor dando entendimento para um homem, com o derramamento do Espírito. Nós vemos ali Jó, sendo aconselhado por Eliú, falando do sopro, da inspiração do nosso Deus, do Todo-Poderoso, que faz o homem entendido. Nós vemos Abacuque entendendo a vontade do Senhor, se alegrando na presença do Senhor, mesmo diante das dificuldades. E nós vemos Paulo dizendo que ele, o Senhor, derrama sobre nós toda sabedoria e entendimento. Então, igreja, eu vejo que a sabedoria e o entendimento está à nossa disposição. O Deus desse mundo, ele tem cegado o entendimento dos descrentes e até dos crentes. Como que o diabo ele tem cegado o entendimento das pessoas? De diversas formas, né? Nós vemos, eu não vou nem falar de televisão, porque nos canais abertos, pelo menos, quase não existe programação adequada para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos filhos. O diabo ele tem cegado o entendimento das pessoas por meio da televisão, por meio da internet. A internet é uma ferramenta sensacional. Nós estamos na internet agora, né? Mas o Senhor tem me mostrado que muitas vezes o inimigo está utilizando. Existem principados e potestades, igreja, que detêm a ciência da tecnologia, sabia? O inimigo ele é tão sábio. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz o maligno, né? O mundo ele está morto no mal. Então, assim, nada que nós temos no mundo, nós podemos esperar que seja bom. Nós utilizamos as ferramentas que existem no mundo de uma forma boa, porque nós somos crentes verdadeiramente comprometidos com a obra. Mas quantas pessoas usam a Deep Web, que é uma internet, né, mais profunda, para fazer o mal, para vender coisas ilícitas? Então, assim, o mundo jaz o maligno. O inimigo tem usado também a internet. O diabo ele ataca os indivíduos, as pessoas, as vidas, com uma cegueira espiritual. Ele cega o entendimento das pessoas. Nós vemos falsas pregações, doutrinas mundanas entrando na igreja, entrando na vida das pessoas e na igreja. Irmãos, eu não me canso de dizer que a porta ainda é estreita. O evangelho ainda não é fácil. A igreja que pregar o evangelho fácil, as portas do céu abertas para você entrar e sair ao seu bel prazer, essa igreja está cegando o entendimento. Esse Deus não existe. Esse Deus do mundo, ele está cegando o entendimento. Não existe evangelho fácil, não existe evangelho com pecado, não existe evangelho
em que a sua vida passada ainda tem espaço. A nossa vida é nova. Nós temos novidade de vida. Nós vemos muitos pregadores despreparados, ocupando púlpitos importantes de igrejas grandes. Nós vemos aí, aqui em São Caetano mesmo, nós temos um jovem pregador pregando tantas heresias, irmãos. Teve uma delas, inclusive, que eu até posso dizer que entendi em partes o que ele falou, porque eu fiquei meditando, eu vi o vídeo dele várias vezes. Ele falou que Deus ele não se limita, ainda pegou a Bíblia assim, Deus não se limita a isso só. Ele meio que desprezou, menosprezou isso aqui que nós temos, é tudo para nós. Aqui, nessa Bíblia, nós temos o manual de fé, a verdade absoluta. E eu entendi, assim, em partes, né, como eu falei o que ele falou, que o Senhor me levou a um versículo que está em João 21, 25, que diz assim, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, Deus ele não se limita à palavra, à Bíblia somente. Deus é muito mais do que isso. Não haveriam livros. João fala que não haveriam livros para relatar só de Jesus, hein? Não estou falando nem de Velho Testamento que Deus fez antes de Jesus. Então é claro que o Senhor ele não se limita só à Bíblia. Mas isso é uma coisa que nós só vamos entender quando o nosso corpo estiver glorificado e nós estivermos na glória. Aqui, para nossa vivência, para a manutenção da nossa fé, nós temos que pegar a Bíblia e agarrar, porque esse é o nosso manual de fé. Nós não podemos menosprezar a Bíblia. A Bíblia, para nós, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Tudo está aqui, tudo está escrito aqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de cegueira que o inimigo traz. Falsos profetas, pregadores, como eu falei, despreparados, pregações que ficam em quatro paredes. A pregação ela não pode ficar ali no templo, ela tem que ser vivida. Sabe? Nós vemos pregações, homilias irrelevantes, moralistas, criando doutrinas em cima de situações isoladas. Muita desinformação no meio evangélico. Irmãos, falta Bíblia. Falta verdadeiramente uma pregação bíblica. Por isso que eu gosto de trazer sempre todos os versículos que eu menciono. Fiquei triste esses dias porque tem um youtuber aí que eu gosto bastante, acompanho ele, e ele falou um pouquinho diferentemente disso. Ele falou que não é legal esse negócio de quando você pregar, você ficar citando e recitando dezenas de versículos bíblicos. Fiquei meio chateado com ele. Porque eu gosto, eu vejo a necessidade de nós estarmos mesmo mencionando a Bíblia, pregando a Bíblia, repetindo a Bíblia. Esse é o nosso manual de fé. Então, irmãos, Jesus ele veio do céu para nos dar entendimento. Ele nos deu já entendimento. Toma posse do seu entendimento. Toma posse das verdades bíblicas. Toma posse. Quando você ouvir uma palavra, medite nela. Tem entendimento. Leva ela para a sua mente. Leva ela para a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Deixa essa palavra penetrar no seu coração. Deixa essa palavra cair num solo fértil. Rega essa palavra. Se alimenta
da palavra do Senhor. Entende aquilo que está acontecendo ao teu redor. Peça entendimento. Nós precisamos entender perfeitamente o que o Senhor está fazendo. E eu gostaria de finalizar com um versículo que está na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 5, verso 20. Diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Deus é o único e verdadeiro em nos dar a vida eterna, em nos dar entendimento. Então, igreja, eu gostaria de finalizar com esse versículo e com uma oração. Eu tenho aqui o óleo. Esse aqui é o aloés da nossa campanha de óleos, né? Debaixo da unção de Deus. O aloés é um óleo que ele traz revestimento, ele traz poder, ele traz batismo com o Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. E esse óleo, ele é a presença do Espírito Santo. Ele é uma representação do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, do entendimento que Jesus nos deu, conforme escreveu aqui João. Então, amados, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Se você tiver o óleo aí, pega o seu óleo, mesmo que não seja o aloés. Isso é uma forma simbólica, mas nós somos renovados, pentecostais. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Nós acreditamos que esse óleo que foi ungido, ele foi apresentado ao Senhor no monte. Nós cremos que aqui há a presença do Senhor. E quando nós ungimos alguém, ou quando nós ungimos as nossas mãos, quando nós apresentamos as vidas, e as vidas estão ungidas pelo óleo, as vidas estão recebendo a presença do Senhor, as vidas estão recebendo a presença do Espírito Santo. Então, nessa noite, eu quero que esse óleo, ele venha alcançar a sua vida. Então, fecha os teus olhos. Vamos orar para que o Senhor venha trazer entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu quero apresentar nesta noite, Senhor, a Igreja Batista Renovada Rocha Eterna. Pai, eu quero apresentar, Senhor, todas as pessoas que estão nessa live. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor não deixe, Senhor, que o Deus deste mundo venha cegar o entendimento dos teus filhos, da tua igreja, papai. Senhor, alcança, Pai, com o teu poder. Alcança, Senhor, com o teu revestimento. Alcança, Senhor, com o teu entendimento, Senhor. Ó Pai, o mesmo entendimento que o Senhor deu, Senhor. Ó Pai, ali na construção do tabernáculo para aquele homem. Senhor, o mesmo entendimento, Senhor, que o Senhor deu, ó Deus, para Abacuque, Senhor, para que ele pudesse se alegrar no Senhor. Pai, o mesmo entendimento que o Senhor deu para Paulo. Senhor, o mesmo entendimento, Pai. Eu quero, Pai, que o Senhor traga, que o Senhor conceda, Papai, para as nossas vidas. Que o Senhor conceda, Senhor, para a tua igreja nesta noite. Pai Santo, Pai amado, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos do sopro do Teu Espírito Santo, da inspiração do Teu Espírito Santo, ó Pai, do derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos entender, receber o Seu entendimento, Papai.
Senhor, em nome de Jesus, alcança as vidas, papai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quebra os cativeiros, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, entra na mente das pessoas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, repreende, Pai, todo o mal. Senhor, que o Senhor repreenda todo o mal da vida da tua igreja, Senhor. Pai, que o Senhor repreenda, Senhor, todo o mal das nossas vidas. Pai, afaste o inimigo, Senhor, que está ao nosso redor, nos rodeando, Senhor. Pai, que os teus anjos venham, Senhor, guerrear em nosso favor. Que os teus anjos, papai, venham guerrear, Senhor. Que os teus anjos venham nos proteger, ó Deus, das setas, das ciladas do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aparta-nos, ó Deus, de todo o mal. Senhor, aparta-nos da cegueira espiritual que acomete, Senhor, a humanidade, os povos, ó Pai. Senhor, venha tirar as escamas dos nossos olhos, Senhor. Em o nome de Jesus, papai, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, papai. Pai, que seja feita, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor. Já te agradeço, Senhor, pelo entendimento, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos dá, ó Jesus, pelo entendimento que o Senhor abre agora nas nossas mentes, ó Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, papai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha entrar em nossos corações e nós possamos, ó Deus, a partir de agora, Senhor, estar buscando, Senhor, a tua presença, buscando, Senhor, cada vez mais o teu espírito e buscando o teu entendimento para as nossas vidas. Senhor, nos dá sabedoria e conhecimento. Senhor, nos dá entendimento, Senhor, para que nós possamos prosseguir, ó Deus, assim como Abacuque, Senhor, alegres, felizes na tua presença, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.